Olá pessoal, espero que encontrem bem. Nessa aula a gente vai falar sobre o ciclo de Krebs e se você não tinha entendido antes, eu espero que agora você entenda. Primeira coisa, o principal objetivo do ciclo de Krebs é a obtenção de ATP, que é uma fonte de energia. Então, você vai ter lá na sua estrutura, dentro desse ciclo, todos esses elementos, o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Quem que você tem que gravar aí no seu coração que vai ser uma fonte energética? O hidrogênio. Como que ele vai ser uma fonte energética? Nós vamos ter lá dentro do ciclo de Krebs o NAD, que vai capturar esse hidrogênio e, consequentemente, vai gerar ATP. A gente vai ter o FAD também, que também é uma fonte de captura de hidrogênio, só que levemente mais fraco que o NAD. E essa geração de ATP gera energia e a energia é a principal função do ciclo. Então, a principal função do ciclo de Krebs é gerar energia na forma de ATP pela atuação de NAD e FAD. E o ciclo de Krebs, que a gente vê nessa imagem, ele representa como que as moléculas se transformam dentro da mitocôndria. Então, à medida que essas moléculas vai se transformando, a gente vai ter a formação de intermediários. E essa formação de intermediários se dá através da utilização de enzimas que levam a uma reação química e se você perde um componente, você tem um novo composto. Então, essa é a principal parte do ciclo de Krebs para que você tenha compreensão. E já vamos fazer um exercício para ver se você entendeu o principal objetivo? Por exemplo, nesse exercício temos: qual é o principal objetivo do ciclo de Krebs? Letra A, produzir glicose a partir de piruvato. Letra B, gerar energia na forma de ATP, NADH e FADH2. Converter o oxigênio em dióxido de carbono ou armazenar energia em moléculas de glicogênio? E aí, pessoal? Qual letra? Isso, letra B. Gerar energia na forma de ATP. Lembra que o ciclo de Krebs tem como principal função gerar energia. E o que você não pode esquecer é que a glicose ela vai ser uma moeda energética para gente. E ela nunca vai ser essa moeda na forma de glicose em si. Essa glicose vai ser quebrada em 2 piruvato, até porque a glicose tem 6 carbonos. E esses carbonos vai sofrer diferentes reações até que no final forma-se 2 moléculas com 3 carbonos que eu chamo de piruvato. Então, uma molécula de glicose é quebrada, ó gente, a dicção, em 2 moléculas de piruvato. E esse piruvato é essa molécula transformada que vai gerar o acetil-CoA e é o acetil-CoA que vai entrar dentro do ciclo de Krebs. Ai, professora, não estou entendendo nada. Entendeu? Sim, calma. A glicose tem 6 carbonos. Não pode entrar assim lá dentro do ciclo de Krebs. Ela tem que ser quebrada. Mas ela tem que ser quebrada em piruvato? Não. Além de ser quebrada em piruvato, ela tem que ser transformada em acetil-CoA. Na hora que entrar o ciclo de Krebs, você vai entender. Então, essa aqui é só uma demonstração para você entender dessa estrutura de uma forma mais linear, na forma de bolinhas, para que você compreenda. Então, como que o piruvato ele vira acetil-CoA? Através do processo de descarboxilação do piruvato. O que vocês acham que é descarboxilar? É tirar carbono ou adicionar carbono? Tirar carbono. Então, se eu tiro carbono, se eu tinha 3 carbonos aqui no piruvato, se eu tiro carbono, eu vou ter aqui 2 moléculas de carbono. E onde a gente tinha esse carboninho que estava aqui antes, a gente vai adicionar a coenzima A. Por isso que eu chamo de acetil-CoA. E como que isso acontece? Através das enzimas, né, que é um complexo de enzimas desidrogenases, que elas vão descarboxilar esse piruvato. Então, tira CO2, na hora que tira CO2, insere a coenzima
coenzima A. E para isso acontecer, a gente precisa da atuação dos derivados do complexo B. Então, o TPP, que é derivado da B1, o FAD, que é da B2, o NAD, que é da B3, o lipoato, que é um cofator, e a coenzima A, que é derivada da vitamina B5, a importância aí das vitaminas. E com isso, nós temos, então, a formação do acetil-CoA. Tão tranquilo? Então, glicose, que tem 6 carbonos, transforma em piruvato, que tem 3 carbonos. Não é esse piruvato que entra no ciclo de Krebs, quem entra é o acetil-CoA. E o acetil-CoA, ele tem 2 carbonos ligados a uma coenzima A, por isso que ele chama de acetil-CoA. Aqui é só a demonstração de que sai essa molécula de CO2 e gera essa estrutura do acetil-CoA. Então, mais um exercício até aqui. Então, ele fala, o nome do ciclo de Krebs foi dado em homenagem ao bioquímico Heinz Krebs, que descreveu esse caminho metabólico em 1937. No entanto, esse ciclo pode ser intitulado de ciclo do ácido cítrico e enfatiza o fato de que o primeiro composto formado no ciclo é o ácido cítrico derivado da condensação do acetil-CoA com oxalacetato. Vocês vão ver agora. Independente do nome utilizado, esse ciclo ocorre na matriz mitocondrial e tem como principal função a eliminar a amônia do organismo por meio da formação de ureia. É isso que o ciclo de Krebs faz, gente? Não. B. Produzir glicose a partir de acetil-CoA e oxalacetato. Espera aí. Eu vou produzir glicose a partir de acetil-CoA ou a glicose é quebrada em piruvato, depois de piruvato que ela vira acetil-CoA? Olha o peguinha. Então, a gente tem aí que essa letra está errada. O acetil-CoA não produz glicose. A glicose é quebrada em piruvato e o piruvato é quebrado em acetil-CoA. Depois, oxidar acetil-CoA para gerar energia na forma de ATP, NAD e FAD, que é isso aqui que vai acontecer. Sintetizar ácidos graxos a partir de acetil-CoA, converter ácido cítrico em glicogênio para armazenamento energético. Então, não é. É a letra C. Primeiro, você sabe que tem que gerar energia na forma de ATP, NAD e FAD. E segundo, quem vai entrar no ciclo de Krebs é o acetil-CoA e você vai entender isso no decorrer da aula. Então, o acetil-CoA, ele ocorre lá na matriz mitocondrial. Então, ele requer oxigênio. E para a gente entender o ciclo de Krebs, eu vou querer só que vocês relembrem algumas coisinhas de química. Por exemplo, o que é ácido? Ácido, você tem que ter esse C-OH aqui, ó, sempre juntos no mesmo carbono. Então, se você tem um C-OH, ele é um ácido. Por exemplo, essa estrutura, por que ela é chamada de ácido cítrico? Porque eu tenho C-OH aqui, um C-OH aqui. Então, ela tem grupos funcionais que o caracterizam como ácido, ok? Então, ela é um ácido. Essa estrutura aqui é um ácido? Não. Por que ela não é um ácido? Porque no mesmo carbono eu não tenho um C-OH. Geralmente o aluno pega o C-OH e vê um OH lá na frente, não pode? Tem que ser no mesmo carbono, vizinho aqui, ó, todo mundo juntinho aqui, ó. Então, nesse caso aqui, nós não temos um grupo funcional de ácido carboxílico. Já esse daqui nós temos, é um ácido. Por que eu estou mostrando isso? Porque vocês vão ver no decorrer da aula que esse ciclo também é chamado de ciclo do ácido cítrico, porque ele vai ter esse grupo funcional. Por exemplo, vamos lá para o ciclo de Krebs? Como que acontece o ciclo de Krebs? Dentro do ciclo ali, quando ele vai começar, já tem o oxaloacetato, que é também chamado de ácido oxaloacético. Vocês veem a função ácido aí, um dupla OH no mesmo carbono? Sim, no 1 e no 4, concorda? Então, quem vai entrar aqui? O acetil-CoA. Então, você tem lá o acetil-CoA, que veio lá da quebra lá do piruvato.
Então, o acetil-CoA que entra dentro do ciclo de Krebs, não é a glicose, pelo amor de Deus. O acetil-CoA só tem 2 carbonos. Na hora que o acetil-CoA entra, ele se liga ao oxaloacetato. Observa, o oxaloacetato tem 4 carbonos. 4 com 2 dá quanto? 6, né? Então, a enzima citrato sintase, ela une essas moléculas e para unir, alguém tem que sair da reação. Quem sai? A coenzima A. Então, a citrato sintase forma o nome do ciclo, que é o ácido tricarboxílico ou ácido cítrico. E essa molécula também pode ser chamada de citrato. Então, a primeira parte do ciclo é unir acetil-CoA com oxaloacetato e formar o ácido cítrico. Então, o ácido cítrico é essa junção. Observa que ele é chamado de tricarboxílico porque ele tem aqueles 3 aqui, dupla OH. Eu tô sem um laser point, mas tá aqui, ó. No carbono 1, um C dupla OH. No carbono 4, um C dupla OH. E no carbono 6, um C dupla OH. Por isso que ele é tricarboxílico. Você tem essas 3 carboxilas aí que caracteriza essa função ácida. Posteriormente, a gente vai ter a ação da enzima aconitase. Cada vez, gente, que você tira um elemento, que você altera alguma coisa na estrutura, você muda o nome dessa molécula. Então, você tem um intermediário, esse intermediário mudou algum componente por ação de uma enzima, muda de nome. Então, agora entra a aconitase, a enzima aconitase, que vai transformar essa molécula em isocitrato. Deixou ela mais harmônica aí. Nessa molécula de isocitrato, a enzima isocitrato desidrogenase vai entrar. Então, desidrogenase vai tirar hidrogênio ou adicionar hidrogênio? Tirar hidrogênio. Por isso que eu deixei em roxo. Onde é que ela vai tirar esse hidrogênio? Então, o NAD vem, lembra que eu falei que o NAD captura hidrogênio? Captura hidrogênio. Na hora que ele captura hidrogênio, ele libera CO2 e vai ser bem nessa molécula vermelhinha que eu te mostrei. Se ele vai liberar CO2, essa molécula vai perder um carbono. Então, ela vai passar agora a ter 5 carbonos, ok? Essa molécula contendo os 5 carbonos, com a retirada dos hidrogênios, ela é chamada de alfa-cetoglutarato, ou também de ácido alfa-cetoglutarato. Por que ácido? Porque ele tem aquele dupla OH que eu te falei, lá no carbono 1 e lá no carbono 5, observa aí. Essa molécula de alfa-cetoglutarato é um intermediário, tá lá tranquilo, vai vir uma outra enzima, que é o complexo alfa-cetoglutarato desidrogenase. Como eu falei, desidrogenase vai colocar hidrogênio ou tirar hidrogênio? Vai tirar hidrogênio. Então, se ela tira o hidrogênio ali, ela também vai liberar uma molécula de CO2, que eu vou mostrar aí para vocês. Essa parte em vermelho é o CO2 saindo e em rosinha o hidrogênio que o NAD vai capturar, que ele sempre captura 2. Então, um lá no carbono 5, outro lá no carbono 1. Nessa hora, a coenzima entra e é formado, então, um intermediário succinil-CoA. Então, essa molécula agora, antes tinha 5 carbono, agora tem 4. E nessa molécula, ela é chamada de succinil-CoA porque a coenzima A está lá. Posteriormente, a succinil-CoA sintase entra, há uma fosforilação que gera o GTP e libera essa coenzima e forma o intermediário succinato. A função da succinil-CoA é transformar a succinil-CoA em succinato, essa succinil-CoA sintase. Observa que agora você tem nesse succinato uma regiãozinha lá O-, porque o NAD capturou o hidrogênio dele lá no carbono 1 e no carbono 4, certo? Então, você perdeu os hidrogênios desses elementos eletronegativos.
E aí, o que vai acontecer? Quando essa reação entrar a enzima succinato desidrogenase, o FAD vai entrar. E o FAD, assim como o NAD, vai capturar hidrogênio. Lembra que eu falei para você lembrar que o hidrogênio é o que vai gerar energia ali, porque quando captura ele, gera FAD e NAD, e você vai ver que esses FAD e NAD vão gerar ATP, que eu vou te mostrar lá no final a tabelinha. Então, o FAD vai capturar hidrogênio, só que agora ele não vai capturar mais lá dos oxigênios, porque não tem lugar para ele capturar. Então, ele vai pegar dentro da molécula, que é onde eu coloquei em rosa aí, no carbono 2 e 3. Só que quando isso acontece, esse carbono fica com deficiência de elétron, né? Porque se ele faz 4 ligações o carbono e você arranca um elétron de cada um, ele só fica com 3 ligações. Para estabilizar, forma-se o fumarato, que entre o carbono 2 e carbono 3, que foi onde retirou lá o hidrogênio, forma uma ligação dupla. Então, nessa hora, a gente tem a estabilização do átomo de carbono. Então, a função da succinato desidrogenase é tirar hidrogênio do succinato e, ao retirar esse hidrogênio do succinato, formar o intermediário fumarato. O fumarato, com a ação da enzima fumarase, ela pega essa molécula de fumarato. Você viu que você tem íons aí? O menos, O menos. Íon, gente, é quando você tem carga, mais, menos, ok? Então, você tem íons aí. Então, ela adiciona água. Quando ela adiciona água, esses íons é tudo doido para reagir. Eles vão pegar esses hidrogênios. Esse elemento negativo vai pegar a parte positiva, que é o H+. Então, água é H2O, então eu coloquei em azul o hidrogênio 1, hidrogênio 2, que é H2, e o oxigênio lá onde ele entrou ali no carbono 3. Então, H2O, que foi os elementos que entram dentro dessa estrutura. E posteriormente vem por fim a malato desidrogenase, em que o NAD vai capturar novamente hidrogênio dentro dessa malato, então por isso que é desidrogenase. O NAD vai entrar e capturar os hidrogênios desse carbono 3, e ao capturar os hidrogênios do carbono 3, ele volta a ser o oxaloacetato e esse ciclo se repete. Entra outra acetil-CoA e assim vai. O que é importante aqui? Cada NAD que tem no ciclo gera 2,5 ATP. ATP é energia. Então, você tem 1, 2, 3 NADs no ciclo inteiro. Então, ele vai gerar aí 7,5 ATP. Cada FAD gera 1,5 ATP. Então, até agora, você tem 9 ATP. E cada GTP gera 1 ATP. Então, cada acetil-CoA gera 10 ATPs dentro do ciclo de Krebs. Só que nós temos duas moléculas de acetil-CoA, por isso que dentro do ciclo de Krebs vai ser um total de 20. Vou finalizar com essa questão de concurso, que ela fala assim, ó. Foi o concurso de 2020 para bioquímico, na área de farmácia. O início do ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, começa com a entrada de acetil-CoA para dentro da mitocôndria. O acetil-CoA combina-se com um ácido chamado de oxaloacetato. A enzima utilizada é chamada de HS-CoA, alfa-cetoglutarato, FAD, citrato sintase ou succinato. Ele já até falou ali, ó, gente. Ele entrou no ciclo acetil-CoA, combina com o oxaloacetato. Origina a molécula e estrutura, que não é o ácido cítrico. Se é o ácido cítrico, quem origina síntese vai ser a letra D, o citrato sintase. É isso, esse aqui é um livro que tem na internet gratuito. Se você quer uma fonte de livro e almeja ler, ele é um livro muito bom, da Maria Conceição Liberato e Micheline Oliveira, e ele demonstra essa atuação do ciclo. Eu espero ter agregado, e lembra, gente, toda vez que for começar o ciclo de Krebs, quem vai entrar é o acetil-CoA e não a glicose. Lá dentro já tem o oxaloacetato e, ao iniciar, diversas enzimas agem para originar novamente o oxaloacetato. Nesse intervalo, uma molécula só de acetil-CoA
gera 10 ATP e se você tem duas, vai gerar 20 ATPs, ok? No mais, bom estudo!